Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso percurso falando de histórias de vinhos. E por que não começar com o rei dos vinhos, vinho dos reis? O Barolo. O meu nome é Sônia Petri e eu quero te contar histórias de vinhos, como eles ficaram famosos, aquelas histórias atrás dos bastidores. Se você gosta desse tema, se inscreve nesse canal, que eu tenho a intenção de cada semana te trazer uma história diferente. Bom, o Barolo, vinho tinto do noroeste da Itália, ponta de diamante da viticultura italiana, famoso no mundo inteiro. Mas atrás desse nome incrível, quantas revoluções. Ele fica conhecido, começa a ser conhecido 2.500 anos atrás. Mas em 1751, quando uma partida é levada a Londres para ser degustada, Thomas Jefferson, futuro presidente dos Estados Unidos, se depara com esse vinho e comenta nos seus diários. Um vinho tão amável como o Bordeaux, mas vivaz como o champanhe. Thomas Jefferson descreve assim o Barolo porque ele era doce na época, porque não sabiam ainda como fermentar todo o açúcar residual. E ele ficava com essa porcentagem de borbulhas. Mas o Barolo que a gente conhece hoje, ele é graças a uma mulher, sim, claro, porque nós, né? Brincadeira. Juliette Colbert, Tancredi Faletti, que tinha procedimentos no Barolo, mas ela era francesa, ela estava acostumada a tomar vinhos franceses e ela tinha um amigo, Louis Odar. Então ela revoluciona os vinhedos de Tancredi Faletti, fazendo esse vinho ficar com a ideia que é hoje o Barolo, estruturado, longevo, complexo. Esse vinho cai nos ouvidos da corte de Savoia, o rei Carlo Alberto. E o que ele quer? Ele quer experimentar o vinho. E ela quer pagar menos impostos. Então ela manda 325 carros com uma bote para cada dia do ano para a corte de Savoia. 325 porque menos 40 dias da quaresma. E daí ficou conhecido como o rei dos vinhos, vinho dos reis. A uva Nebbiolo leva o nome a causa da neblina quando acontece a vendimia, que em italiano é nebbia. Outro conceito é a causa da quantidade de pruína na casca que dá este aspecto esbranquiçado. A pruína protege a uva dos raios solares, evitando desidratação elevada. O vinho Barolo ele é feito exclusivamente da uva Nebbiolo, que tem 4 subdivisões, que é a Miché, a Lampia, a Rosé e a Bola. O que quer dizer isso? Alguns clones, vamos dizer assim, eles se dão melhor em alguns terrenos, dando uma rentabilidade superior e qualidade melhor. O vinho Barolo, ele tem um zoneamento, ele tem alguns climás, vamos dizer. Os 11 comunes são já climás, porque cada terreno desses lugares são diferentes um do outro. Por isso, quando você degusta um Barolo, seria interessante ter vários perto de comunes diferentes para você descobrir qual é o seu Barolo. Porque em La Morra os taninos são mais domados, mais floreais, os aromas. Em Serralunga os taninos são mais rústicos, mas os aromas são de bosque, roso, diferentes. E esse zoneamento começou já em 1800, porque o vinhedo Canubi foi considerado um vinhedo especial, mas desde 2010 decidiram dar uma legislação para isso. Pois é, MGA, Menzione Geográfica Aggiunta, são nos climás vinhedos que a partir de 2010, com a legislação, podem ser conferidos no rótulo, para você saber exatamente de onde vem esse Barolo. Ele já é DOCG, que quer dizer Denominação de Origem Controlada e Garantida. Já garante de onde ele vem. A partir de 1980 ele recebeu essa apelação, mas agora tem também essa MGA. Como não complicar, né? Os italianos adoram isso, então por que não? O clima é considerado continental temperado e ele tem a proteção dos Alpes por 3 lados e uma influência marítima da Ligúria.
O vinho Barolo ele tem que ser envelhecido por 38 meses, sendo 18 em madeira, o resto ou em garrafa ou aço, não importa. E o reserva ele tem que ser envelhecido 62 meses, sendo que 18 em madeira, o resto em garrafa ou aço. Para você ver que é um vinho que ele tem um trabalho enorme atrás, um tempo dispendioso e um custo. Um hectare do Barolo pode custar de 1,5 milhão de euros a 2 milhões e meio de euros. O rendimento deles são 80 quintali, que eles falam aqui. Os solos do Barolo são desde amarna a arenoso. Eles são chamados, a divisão vertical do terroir é tortoniano e helvetiano. Uma coisa mais profunda, mas o que eu quero te contar é que existem monopólios como o Romanée-Conti, um clima de 6 hectares, e são 4 vinhedos diferentes, e em Castiglione Faletto tem esse MG, se chama Monprivato, esse clima, esse monopólio, são 4 vinhedos de Mascarello. Ele vinifica separadamente e depois faz o blend. Ele ficou muito famoso na época dessa revolução do Barolo, nos anos 80, quando ele escreveu No Barrique non Berlusconi. Essa garrafa já não se encontra mais, quase, e foi um grande tiro de marketing, mas que deu sucesso, porque por trás tinha um grande Barolo. Ele não cedeu às inovações do Barolo com as barricas de carvalho, que aconteceram, foi nos anos 80, quando filhos de produtores resolveram fazer uma inovação, porque eles não se conformavam que os vinhos franceses tinham um preço muito superior ao Barolo. Na época, um Borgonha custava 100 mil liras e um Barolo 1.200 liras. Então eles começaram a estudar a Borgonha, Bordeaux. Esse capítulo foi chamado Barolo Boys, porque eram os filhos dos produtores. O que eles trouxeram? As barricas francesas, que foi um escândalo na região na época, porque os tradicionalistas, eles envelheciam o Barolo naquelas botes enormes de Carvalho, Slavônia. Enfim, uma briga total. Tanto uma briga total que um desses filhos, chamado Elio Altare, que tem um vinho maravilhoso, ele pegou uma motosserra e começou a fazer a pedaços essas barricas grandes, porque o pai dele não aceitou absolutamente as inovações e não queria que ele fizesse nada para mudar o Barolo. Ele foi deserdado, enfim, uma história infinita. Mas esses meninos chamados assim, porque o New York Times deu esse apelido a eles, aconteceu até um filme. Eles foram para os Estados Unidos, que é o grande mercado. No final das contas, são quem compra que determina preço e qualidade. E os Estados Unidos sempre foram grandes apreciadores dos vinhos italianos. Então, eles foram lá a mostrar o vinho feito de barrica francesa e foi um grande sucesso. Aconteceu a nova era do Barolo. O Barolo começou a vender, aumentou o preço e começou a ser conhecido internacionalmente como merecia. E é o Barolo que temos hoje. Existem uma divisão grande ainda dos tradicionalistas com os inovadores, os barolistas, os Barolos Boys, mas isso só engrandece o território e o vinho Barolo, que tem assim uma ampla escolha. Outro personagem muito interessante é Renato Ratti, grande personagem que contribuiu muito pelo zoneamento do Barolo. E ele teve uma influência brasileira. Nos anos 60, onde em Alba, no Piemonte, tinha a miséria, passavam fome, ele aceitou um emprego para fazer cinzano no Brasil. Tinha a Argentina e o Brasil, ele escolheu o Brasil. Sim, o cinzano era produzido no Brasil e ele era feito, os vinhos produzidos ali em São Roque, e você sabe que o vermute ele é feito de vinhos, né? E fervido com ervas.
Então ele passou pelo Brasil até a Revolução com Getúlio Vargas. E voltando para o Piemonte, ele levou essa ideia da América, que tudo que é um pouco mais caro é melhor. É uma ideia de marketing, mas ele levou isso consigo e começou a produzir o seu Barolo com grande qualidade, mas saindo no mercado em vez de 400 lira a 1.000 liras a garrafa. E teve um grande sucesso. E aí, gostou das histórias do Barolo? Tem muito mais para contar. Eu te espero por aqui.